Eu acho que hoje é sexta-feira e é dia de bike terapia. Mexer nas bicicletas, conversar um pouco sobre bike. Essa, para quem não conhece, é minha carnicinha favorita, Cannondale Cat 10 Black Edition, alumínio. É uma bike fantástica. O que eu estou fazendo nesse momento, além de olhar alguns comentários que eu já vou falar agora dos canais, é o seguinte. Como vocês perceberam, essa Cannondale, assim como a maior parte das Cannondales, talvez a Cannondale que abandonou esse estilo mais clássico foi a System 6, mas até então todas as Cannondales ela tinha esse quadro diamante, clássico, tubos redondos, o que é um desenho clássico, eficiente em todos os sentidos, leve, boa geometria. E por conta dessas características todas, eu tenho algumas resistências em relação a alguns componentes que eu coloquei, como guidão aerodinâmico de carbono da Session. Antes que vocês me critiquem, eu não coloquei por ser aerodinâmico, pela questão aerodinâmica, eu coloquei porque eu recebi da Session o guidão e eu queria testar o guidão. Qual foi o problema? Eu gostei tanto do guidão que mesmo não combinando com o que seria o ideal para a bicicleta, que é um guidão redondo, mais clássico... Ai, ferrou! Eu não consegui voltar o guidão original ainda, mas está no meu projeto. Nem que seja um próprio guidão de carbono da Session, porque o guidão que vem nela, o de alumínio, ele é um ótimo guidão, mas é engraçado que não é uma questão só de peso, o guidão. É uma questão de conforto do guidão de carbono, porque ele ajuda a absorver um pouco a vibração. Sendo uma bike de alumínio, o guidão de carbono ele ajuda a amenizar um pouco esse excesso da rigidez do alumínio. Isso é a primeira característica. Segunda característica, roda. Essa roda é uma Industry 9, fantástica roda. Tubeless rear, extremamente leve. O cubo dela é uma obra de arte. É algo... A sensação de andar com essa bike é fantástica. Só que ela não tem as mesmas características, de novo, de uma roda mais atual. Então, hoje é o dia de voltar um perfil um pouco mais alto, que no final das contas acaba fazendo a diferença. Eu coloquei essa roda, eu senti que era uma roda melhor, né, para a situação, para o visual e tudo. Daí eu voltei para essa roda porque eu gosto dessa questão do visual mais clássico. Galera, só para explicar um pouco, ó, eu tô aqui, ó, no processo de trocar a roda, para não parecer jabá injustificável, é o seguinte. Essa daqui é a Industry 9, como eu avisei, como eu falei, é uma roda top de linha, alumínio, perfil baixo, tá com tubeless, ou seja, leve isso em consideração. Ela está sem câmara de ar. Essa é a Industry 9. Essa é a roda da Session C45 com câmara de ar, 100 e pouco. Olha isso, 160. Ou seja, apesar de gostar do visual clássico, vamos combinar, você tem uma opção de ter uma roda de carbono com perfil aerodinâmico, benefício aerodinâmico, com câmara de ar. Se eu quiser colocar tubeless, ela fica mais leve ainda. Não tem como manter a roda tradicional. É claro que não é toda roda de carbono que tem esse peso, mas sendo uma roda top de linha, seja bem-vinda a Cannondale K10. Dá até dó de chamar carnicinha, porque eu sei que de longe ela é uma carnicinha, mas é uma bike que a gente pode considerar para os padrões de hoje em dia, 2020, uma bike 2014 com upgrades, ela não deixa de ser uma bike clássica. Então, agora vou tirar a Industry 9, colocar de carbono. Essa daqui é a C45, 45mm, é uma altura que eu acho perfeita para qualquer condição. Vento contra, vento cruzado, montanha, é um ótimo equilíbrio entre benefício aerodinâmico e peso. Tendo dito isso, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a Soul, né? A 3R5,
com um perfil bem mais alto, para pedais bem mais específicos, pedais mais rápidos, que eu sei, ou pelo menos que a previsão não é de muito vento, o que é raro aqui em Miami, mas isso daqui é uma máquina. Essa aqui é a outra 3R5, e esse aqui é o próximo projeto. Essa aqui é a Spray da Soul Gravel, ela vem montada dessa forma, é um pacote inicial, econômico, eficiente, tô aqui, tô usando ela, treinando, só que na hora de fazer competição, que é algo que está no radar, para fazer, o que eu vou fazer? Essa roda. Carbono, perfil um pouco mais baixo, 30 milímetros, 30 e poucos milímetros. Isso daqui vai ser incrível. O que aconteceu? Como vocês podem perceber, tá ali com o cassete SRAM XDR e o free hub dela é Shimano. Qual que é a grande vantagem das rodas Session? Esse daqui é o free hub XDR que eu acabei de receber. Você vem aqui, puxa o Shimano, encaixa o XDR e daí você está pronto para ir. Qual que é o problema? Nesse caso, esse XDR, o diâmetro, não é o diâmetro que eu preciso. Então, eu preciso conversar com o pessoal da Session para enviarem o diâmetro que eu preciso. Essa é a grande dor de cabeça hoje em dia quando se fala em movimento central e free hub, rolamentos e etc. É a grande variedade, mas só o fato de você ter uma única roda que você pode, sem ferramenta, com a mão, trocar de um free hub para o outro, putz, isso é uma mão na roda, literalmente. Ai, deixa eu abaixar aqui. Comentários. Precisa de luz ou tá bom assim? Tá bom assim. Vamos lá. Powerlink Bike. Ah, não. Sou eu respondendo. Danilo, obrigado pela intenção do comentário. Você é top. Tem coisas que eu fico super surpreso, como existem pessoas evoluídas. Assisto, Danilo Leão, assisto aos vídeos e dou like. Mas quando vi a leitura dos comentários, pensei, vou comentar mais para ganhar visibilidade no canal e auxiliar nos números de interação. Risos. Excelente vídeo, Samuca. Acredito que os comentários dizendo que a Movistar ajudou o Roglic foram em razão do documentário da Netflix e etc. Esse comentário que ele fez foi em relação ao vídeo que eu fiz da Volta à Espanha, a Movistar, mas o que importa foi a intenção do Danilo Leão em fazer os comentários para ajudar a visibilidade do canal, mesmo não pedindo para dar like, para se inscrever, para compartilhar. As pessoas sabem que isso é importante para a visibilidade do canal. Eu não peço porque eu me sinto desconfortável, não é algo que eu me sinto confortável em fazer, mas de qualquer forma, Danilo, muito obrigado por ser inscrito, por comentar, por compartilhar. É um agradecimento de verdade. Virei personagem dos caçadores de treino, o Eri Alvarez. Eu não descobri ainda, o Ed Alvarez. Eu não descobri ainda se o Ed é brasileiro ou não, eu acho que não, mas ele participa aqui do Dom Pan, que é um pelotão aberto da cidade, e ele fez um vídeo que eu apareço, eu sou um personagem do vídeo. Daí tá lá o meu pé esquerdo para fora, talvez por força da profissão, eu sempre observei muitos outros, mas eu nunca tive ninguém para me observar e falar o que eu deveria fazer em relação... É muito difícil você ter essa propriocepção aguçada, principalmente quando você está fazendo força. E é muito bacana que as pessoas entenderam que o Caçadores de Treino, a ideia não é criticar as pessoas, mas é tentar criar uma reflexão sobre o que deve ser feito, assim como eu agradeço o Ed Alvarez, ou Eri Alvarez, por fazer o vídeo, foi muito bacana. Se vocês quiserem, entra lá no canal dele e olha os vídeos. Luiz Fernando Alves, sou entregador de bike do iFood e suas dicas que você deu nos vídeos me ajudaram muito a ser mais eficiente nas entregas e desperdiçar menos energia na subida, vivendo e aprendendo. Eu fico extremamente feliz em saber que as pessoas se beneficiam dos vídeos, não só em relação à performance, desafio pessoal, e agora
profissionalmente, porque eu acho que principalmente para eles, os entregadores de comida, os entregadores, qualquer tipo de entregador que hoje em dia se tornou uma coisa cada vez mais comum e necessária no momento que a gente está atravessando, é algo muito, muito bacana. E para eles faz uma grande diferença, porque ser mais eficiente quer dizer gastar menos energia e ganhar mais dinheiro. Então, Luiz Fernando, eu estou pensando em alguma coisa que seja realmente relevante e bacana para ajudar a comunidade dos entregadores e com certeza já tem pessoas junto comigo para fazer uma coisa realmente legal e não só uma caridade sem propósito verdadeiro. Diego Ozolin, tem que estar com o cassete acertado. Foi o vídeo que eu fiz sobre o range da cadência funcional. Cadência funcional não adianta procurar no Google, no YouTube, a não ser que alguém já esteja roubando o meu termo, mas cadência funcional é um termo meu que expressa qual que é o range, qual que é a cadência onde você tem uma melhor performance, um melhor equilíbrio entre RPM e força e produção de potência. E daí eu faço a variação, nesse vídeo específico, eu faço a variação de cadência dependendo de onde eu estou no pelotão. Aquilo não é uma regra, é um exercício, e daí ele fala que o cassete tem que estar acertado exatamente. Por isso que eu sou muito mais adepto ao escalonamento do que o range. Eu sei que existe uma obsessão pelo range, mas eu sou o cara chato que fica martelando que o escalonamento é melhor do que o range. Eu acho que o último comentário do dia, Matheus Ertel. A trilha sonora ficou demais. Uma dúvida, Samuca, acerca de puxar o pelotão. Eu acho que talvez o Matheus... Não vou falar. Eu ia falar que talvez ele seja português pelo acerca, mas... a gente pode usar em português também, na língua portuguesa. Acerca de puxar o pelotão, como você sabe qual velocidade empregar no modo de modo que não deixe ninguém para trás e não fique muito lento? Minha experiência acerca disso é péssima. Matheus Ertel, isso é um erro muito comum, principalmente quando a pessoa ela se vê na frente, ela se sente obrigada a fazer mais força a andar mais rápido. O que acontece? Quando você está no pelotão, quando você está em segundo, quando a pessoa da frente sai, você tem que fazer mais força, mas você tem que fazer mais força para manter a mesma velocidade. Nesse caso, como eu percebi, que é a melhor preocupação que existe do Matheus Ertel, ele quer continuar fazendo o que o pelotão está fazendo. Um grande erro é quando a pessoa coloca o objetivo dela individual dentro do pelotão. Então o cara tá lá pedalando pela frequência cardíaca, pela potência, e daí ele se vê na frente, se ele continuar produzindo a mesma potência, ele vai diminuir a velocidade. Então o que acontece, Ertel? Na hora do pelotão, na hora do revezamento, se você quer continuar com que o pelotão faça o que ele está fazendo, velocidade. O pelotão tá andando a 35 por hora. 35 por hora. Obviamente, se você está em terceiro, quarto, quinto, você está fazendo muito menos força. Quando você estiver na frente, procure fazer o possível para manter 35 por hora. Certo? Se o pelotão está andando a 35, você mantém andando a 35. Agora, isso precisa de um pouco de know-how, um pouco de tempo para entender quando você pode se permitir com que a situação mude. Quando o vento está a favor, quando tem uma subida pode diminuir, quando tem uma descida o quanto aumentar, e isso é o tempo que vai mostrando. Mas se você é iniciante, procure se propor a entrar no revezamento na frente quando a situação é mais estável. Plano, vento tranquilo, e daí simplesmente o que você precisa fazer é manter a velocidade do pelotão, abrir antes de quebrar, de explodir o motor, faz um revezamento tranquilo e com certeza isso vai lhe dar tranquilidade para se sentir à vontade em cada vez mais participar de forma mais ativa no pelotão. Eu acho que é isso, galera. Eu sinceramente, eu adoro esses bate-papos e eu espero que vocês também apreciem, porque para mim é um momento extremamente prazeroso, certo? Abraços, tchau!